Pessoal, vamos à parte final agora da nossa aula de heranças, tá? Coloquei algumas observações com relação à herança e à engenharia de software, e depois vou mostrar para vocês o princípio da substituição e o que significam aqueles métodos da classe Object, só para a gente ter uma noção. A gente não vai utilizar todos agora, logo de cara, mas ao longo da disciplina a gente vai acabar utilizando todos eles, tá? Com relação à herança, tá? A gente não precisa ter a classe, o código .java da classe para a gente poder fazer uma herança, tá? Lembra quando a gente compila ou gera os bytecodes do nosso .java, a gente gera um .class, tá? Somente o .class ele é necessário para fazer a herança, tá? Então, coloquei um exemplo aqui, costumo utilizar bastante. A gente vai ver na nossa última aula como criar uma biblioteca Java, mas essa biblioteca nada mais é que um conjunto de .class organizados em pacotes. Então, por exemplo, tem um pacote aqui que é o ECA Classifier. Isso é uma biblioteca de aprendizado de máquina em Java. E eu tenho aqui a classe classifier.class. Tá? Perceba que isso daqui, ó, dentro do classifier, está só o bytecode. Não entendo porcaria nenhuma o que está dentro dessa classe aqui, nem de outros métodos aqui que estão dentro dessa classe. Tá? Posso abrir aqui e vai ter aquele código dificilmente interpretável, tá? E eu só preciso disso para fazer herança, tá? A prova disso é que dentro do meu projeto maior, então eu tenho aqui as bibliotecas do meu projeto. Deixa eu pegar uma aqui. Pode ser essa. Não, eu acho que eu errei. Algoritmos aqui, algoritmos. Cadê um que eu tenho implementado? Pode ser esse. Agora, finalmente, tá? Eu estendo um classifier, uma classe classifier, que está dentro do ECA Classifiers. Está dentro do ECA Classifiers. O ECA Classifier é justamente esse classifier que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, somente o .class é necessário aí para a gente fazer a herança, tá? Ok, mais algumas observações que vai ser comum em grandes projetos trabalharem com herança, tá? Apesar de que a herança parece tudo de bom, tá? Eu, como não sou engenheiro de software, gosto bastante de herança, tá? Mas há uma vertente aí que ela meio que criminaliza um pouco a herança, tá? A gente vai entender o porquê mais pra frente, acho que é a aula 11, se eu não estou enganado, tá? Mas por enquanto a gente não vai odiar, a gente só vai amar herança por enquanto, tá? Com relação ao princípio da substituição, tá? O que é esse princípio? Tá? Esse princípio é que a gente pode atribuir um subtipo ao supertipo, tá? E essa atribuição de um subtipo ao supertipo vai ter um impacto no próximo conceito que a gente vai ver, que é o conceito de polimorfismo. Mas por enquanto a gente só vai aprender o que é esse princípio da substituição que o polimorfismo vem só na próxima aula, tá? O princípio da substituição, ele diz que eu posso atribuir um subtipo a um supertipo. Então, o supertipo é a classe pai, subtipo é a classe filha. Então, eu posso pegar a classe filha e atribuir ao pai. Faz sentido, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o nosso aluno de pessoa e aluno, tá? E o aluno estende de pessoa. Então, o aluno é uma pessoa. Então, faz sentido eu poder atribuir um aluno a uma pessoa, já que eu garanto que o aluno vai ter todos os campos de pessoa, tá? Então, posso atribuir um subtipo ao supertipo. Agora, o contrário não é válido, tá? Eu não posso atribuir um supertipo a um subtipo. Por quê? Normalmente no subtipo eu espero ter mais campos, mais métodos, enfim, eu pretendo especializar a classe do supertipo. Então, se eu for atribuir pessoa a aluno, vai ficar faltando coisa, porque o meu aluno lá tinha RGA, tinha curso, coisas que pessoa não tem, tá? Então, o Java ele não permite fazer esse tipo de atribuição, tá? Só mais uma observação, então vou fazer um exemplo dessa atribuição do subtipo ao supertipo, tá? Aqui nesse slide ilustrei, ó, que eu tenho uma superclasse veículo, por exemplo, eu tenho carro e bicicleta que herdam de veículo, então eu posso atribuir a um objeto do tipo carro ao identificador de objeto aqui do tipo veículo. Posso atribuir um objeto da classe bicicleta a um identificador de objeto do tipo veículo. O contrário não é válido. Eu não posso atribuir um veículo, que é o supertipo, a um identificador de subtipo, tá? A bicicleta, a mesma coisa, subtipo. Não posso atribuí-lo
atribuí-la ao identificador de supertipo. Tá? Então, lá no nosso código da aula, tá? Eu posso, por exemplo, o que eu falei? Eu tenho aluno A1 e tenho a pessoa. Tá? Eu vou criar uma pessoa P2. Tá? Ela pode ser igual ao aluno A1, ou pode ser igual, deixa eu ampliar aqui, ou ela pode ser igual ao novo aluno que eu vier a criar aqui de momento. Ó, pessoa P2 igual ao Robervaldo, Rod Pedrinha. Aqui, tudo bem? Essa atribuição é válida. Obviamente, tá, que se eu tentar acessar os campos do P2 agora, tá, vão ter os campos referentes à classe P2, que é o CPF, o nome, o endereço. Eu vou aproveitar esse toString que está aqui dentro, vou imprimir ele, ó, salt P2, tá? Ele imprimiu, tá? O nome, o CPF, o endereço. Só que perceba o seguinte, ó, o P2 ele é uma pessoa, tá? Mas perceba que ele não teve o comportamento de pessoa, apesar de que, ó, no P2, se eu colocar um ponto aqui, eu só consigo acessar o CPF, o endereço, o nome. Eu não consigo acessar os campos do aluno, que é o RGA e o CPF. Mas aqui embaixo ele teve o comportamento de pessoa, tá? Isso é o que a gente vai aprender na próxima aula, que é o comportamento de polimorfismo, tá? Eu tenho um objeto de um tipo, que no caso é pessoa, e ele pode tanto se comportar como pessoa, se eu colocar o P1, só vai imprimir nome, endereço, CPF, mas pode se comportar como outros objetos também. Certo? O que acontece aí é o que ele chama de late binding, tá? A hora que ele vai tentar acionar o atributo, tá? Ele, por debaixo dos panos, apesar de ser pessoa, ele tem um aluno por trás. Ele vai tentar chamar o método de aluno, tá? Ele só não consegue ver os atributos direto do aluno, tá? Porque a hora que ele tenta listar lá os atributos da classe, a classe é pessoa, tá? Mas na hora de chamar o método, ele consegue resolver bem e chamar o método da subclasse, ok? Então, no caso de ter acesso direto a campos e métodos, se eu tiver um método específico no aluno, eu também não conseguiria acessá-lo pelo identificador de pessoa. Mas se eu tiver um método sobrescrito no aluno, que é de pessoa, a hora que eu chamar esse método, ele vai executar o método sobrescrito, não o método da classe pessoa. Tudo bem? Então, tomar cuidado na hora que for fazer isso daí, para você não ter um comportamento meio estranho aí, ok? Bom, dando sequência, tá, eu fiz alguns exemplinhos aqui. Tá? E aí a gente tinha mencionado que todas, deixa eu ver se eu passei a mesma coisa que eu fiz na aula, né? E a gente tinha... que eu não passei, não, desculpa. Tá? E se eu quiser voltar, tá? Eu falei para vocês que eu não posso atribuir um subtipo a um supertipo, né? Então vamos lá. Se eu fizer isso daqui, ó, criar um aluno A2 igual new pessoa. Deixa eu só copiar esses dados aqui. Eu vou criar o Robertão. Perceba que ele chiou, tá? Então ele falou, ó, incompatible type, pessoa não pode ser convertida para aluno. Então isso daqui eu não posso, tá? Só que se eu tenho um objeto pessoa, vou criar um aluno aqui P3, tá? Se eu tenho um objeto que é aluno, mas eu passei ele para um outro tipo, para pessoa, tá? Eu posso voltar ele para aluno fazendo aquela operação usando o operador de casting que a gente viu. Até então a gente só estava fazendo casting para tipo primitivo, né? Double para inteiro, inteiro para double, enfim. Tá? Aqui a gente consegue fazer o casting também para classe. Então estou forçando a conversão de uma pessoa para aluno. Obviamente que isso só vai ser possível
Deixa eu colocar aqui o salt do P3. Ô, meu filho. Tá? Isso só vai ser possível se de fato esse P2 ele for um aluno, tá? Se eu pegar, por exemplo, o P1, que jamais foi um aluno, ele vai dar o class cast exception, tá? Deu uma exceção no casting da classe, tudo bem? Então, por debaixo dos panos, mesmo que algo vira a pessoa, o Java, ele vai manter qual que é a classe real, tudo bonitinho, vai manter os atributos, apenas ele está sendo referenciado para o objeto de um supertipo, tá? Tanto é que quando a gente for trabalhar com arquivos, tá? O arquivo ele só tem um método lá que é o writeObject, e na hora de você ler um objeto, ele retorna um tipo object, tá? E aí eu posso converter esse object para qualquer outro tipo de objeto, desde que o objeto seja do tipo que eu estou forçando a conversão aqui, ok? Bom, feito isso, tá? Mostrar ou passar o que significam aqueles métodos da classe Object, tá? Lembrando que todos esses métodos da classe Object, tá? Ele tem uma implementação padrão que não é muito legal não, tá? Tanto é que a gente já teve bastante contato com o toString, que a gente viu que ele imprime aquele endereço de memória e classe que é horrível, não mostra nada dos atributos do objeto. Então, se eu quiser um toString decente, eu tenho que chegar lá e implementar. A grande maioria dos métodos da classe Object, se eu tiver algo decente, eu tenho que chegar lá e sobrescrever o método também. Mas, como eu falei, ele já, o Java já garante que esses métodos eles vão existir para eles poderem ser chamados em algum momento ou para alguma funcionalidade do próprio Java, e você pode usufruir disso também, tá? No caso, a gente tem o método clone, tá? O clone seria a ideia de clonar o objeto, tá? Mas essa implementação padrão, tá? Ela só cria a cópia, de fato, dos campos dos objetos daqueles que forem tipo por referência. O resto que é tipo, desculpa, tipo primitivo, o resto que é tipo por referência, ele só vai jogar os ponteiros do objeto. Então, na hora que você clona um objeto que contém campos por referência no meio, na verdade, o seu novo objeto está tudo apontando para as referências do outro objeto, tá? Para os campos que são do tipo referência. Então, na hora que você alterar os campos nesse objeto, você está alterando os campos do outro também, tá? Já tive cara que perdeu 5 meses de mestrado porque ele chegava lá no vetorzão dele, dava um clone, achava que estava arrasando e não estava clonando vetor porcaria nenhuma, tá? A gente tem o equals, que a gente já viu, que é para comparar os objetos. Na implementação padrão do equals, tá? Aí, ó, o padrão do método equals usa o operador igual. Então, o padrão do Java para comparar o objeto é verificar se eles apontam para o mesmo lugar. Apontou pelo mesmo lugar, o objeto é igual. Só que a gente viu que isso não é suficiente. Às vezes eu tenho objetos que foram criados diferentes, mas os campos são iguais. Então, tem que sobrescrever o método equals, tá? O método finalize dificilmente é usado, eu nunca vi código usando finalize, mas ele existe, tá? Que é chamado do coletor de lixo. O Java, ele tem um esquema aí que é chamado de garbage collector, tá? Eu acho que eu já cheguei a mencionar uma vez na aula. Que se você cria uma região de memória ali para um objeto, tá? Pode ser um vetor, um objeto de pessoa, ar-condicionado, enfim. Tá? E se em algum momento você parar de referenciar aquele objeto, falar, eu tenho lá AR1 aponta para new ar-condicionado, beleza. Aí em algum momento no meu código eu falar, AR1 agora vai apontar para outro controle de ar-condicionado. Essa região de memória, que antigamente era apontada pelo AR1, se ela não for mais apontada por ninguém, um determinado instante de tempo, vai passar o Java dispara esse garbage collector, ele vai analisando tudo que não está sendo apontado e tira da memória, tá? Então o garbage collector é o equivalente, eu acho que era o free que tinha no C, não lembro, em outras linguagens tem o free, del, para liberar a memória, mas enfim, ele vai liberar essa região de memória de maneira automática, tá? Se você quiser forçar, tá? Essa limpeza de memória, eles falam que você pode utilizar o finalize, mas mesmo assim, se você ficar monitorando a memória e chamar esse finalize, você vai ver que a sua memória não diminui no momento que ele é chamado, tá? É um pouquinho incerto quando que esse garbage collector atua, mesmo você tentando chamar esse finalize. Então, dificilmente ele vai ser empregado, tá? O getClass, tá? Retorna informações aí da classe dos objetos, tá? Vou colocar um exemplo rapidinho aqui, por exemplo, se eu colocar salt p3 ponto, todos eles têm um getClass, colocar ponto getName, que é o name da classe. Perceba que tem método pra caramba dentro desse getClass. Opa,
Esse P3 aqui tinha dado erro de sessão, né? Deixa eu colocar aqui o A1 então. A1. Oxe, deixa eu apagar essa linha, né? Que essa linha tá com erro. Tá? Tá aqui, ele coloca o pacote onde se encontra e o nome da classe. Tá? Se eu colocar no P2, perceba que mesmo o P2, ó, sendo do tipo pessoa, ele na verdade ele aponta para um objeto tipo aluno. Ó, ele está retornando aluno ainda para mim. Tá? Por isso que a hora que a gente chama o toString lá, ele está invocando o toString do aluno. E se eu colocar aqui P1, que de fato é uma pessoa 1, ele está retornando aqui o objeto do tipo pessoa. Tá? Então dentro desse get.class aí, tem o .getClass, desculpa, tem uma série de métodos referente à classe, inclusive o nome da classe, para você comparar tudo, tá? Outro método que a gente vai usar mais para frente, tá? É o hashcode. Tá? Se vocês lembrarem do C, você tinha uma estrutura lá, aquela tabela hash, né? Que é para você inserir elementos nesta estrutura, tá? De forma que você obtém um valor inteiro correspondente ao índice desse elemento na estrutura e vai lá, armazena o índice naquela posição, ou verifica se o elemento existe, ou remove o elemento. A ideia é que num caso ideal, isso daí tem a complexidade O de 1, operação de inserção, busca e remoção. A gente viu que tem alguns conflitos, dá para resolver, mas enfim, no mundo ideal seria O de 1, tá? Mas para eu inserir esse elemento, buscar ou remover, eu preciso desse índice do elemento dentro dessa coleção. Beleza, na disciplina acho que a gente só fazia inserção de valores inteiros, né? Armazenava um valor inteiro, que aí eu conseguia fazer uma continha em cima desse valor inteiro, descobrir qual que era o índice e inserir esse cara na coleção, tá? Bom, de qualquer forma, tá? Se eu tivesse uma string, eu precisava gerar um valor inteiro da string, qualquer tipo de dado, e aqui meus objetos aqui, eles são complexos, né? Tem, por exemplo, objeto pessoa, tem nome, CPF, é composto por vários campos. Como que eu gero um valor inteiro para esse objeto, tá? Isso daí eu vou especificar como que eu vou gerar esse valor inteiro dentro desse hashcode. Então, na hora que eu estou trabalhando com uma estrutura hash, tá? Do tipo hash, automaticamente eu preciso gerar um valor inteiro para esse objeto, para ele fazer a continha lá de acordo com o tamanho da estrutura, para inserir esse cara lá dentro. E aí eu posso definir como que eu vou gerar esse valor inteiro por meio desse hashcode aqui, tá? E aí depois nós temos o wait, o notify e o notify all, tá? Que são coisas que a gente não vai sobrescrever, eles existem, mas a gente não vai sobrescrever esses caras, mas que a gente vai utilizar na hora que a gente estiver trabalhando com threads, tá? Quando o nosso programa tiver múltiplas linhas de processamento, a gente vai fazer uso desses métodos aí. Para fazer um método aguardar a resposta de de uma outra thread, né? Então, por exemplo, aí eu estou baixando o vídeo e estou reproduzindo o vídeo, tá? Então eu tenho uma thread para baixar, uma thread para reproduzir, que nem está no YouTube. Porque se eu só tivesse uma thread só, ou ela baixava, ou ela executava, eu ficava alternando entre baixar e executar. Então, horas meu programa ia parar para baixar, enfim. Então, a gente precisa de duas linhas de execução. Só que muitas vezes, tá? Num caso de produtor-consumidor, como é de um vídeo, tem lá o produtor baixando os dados, né, e o consumidor consumindo para reproduzir. Chega um determinado momento que se a sua banda caiu, está muito devagar, ou você não conseguiu baixar o vídeo na velocidade com que você reproduz, você precisa falar para o seu consumidor, falar, opa, dá uma acalmada aí, que eu não consegui produzir tudo ainda. Então a gente manda ele extrair de wait, fala, espera aí, wait, tá? A hora que eu tiver os dados para ele voltar a reproduzir, eu notifico ele, falo, opa, pode voltar a reproduzir. Eu dou um notify nele, ele volta a reproduzir. Ou um notify all se eu tiver múltiplas threads aguardando, tá? E aí o famoso toString que a gente já está cansado de ver. Tudo bem? Tranquilo? Nessa aula não vai ter o projeto banco, porque a gente vai precisar ainda do conceito da próxima aula para a gente dar uma incrementada no nosso banco, fazer o nosso banco conter múltiplos tipos de contas, conta poupança, salário, enfim, tá? Dar uma diversificada no banco, só que para isso a gente vai precisar de um conceito de polimorfismo, senão vai dar muito trabalho para a gente fazer ele nesse momento sem ainda saber o conceito do polimorfismo, e a gente ia precisar colocar um monte de coisa no código e depois retirar um monte de coisa do código, tá? Então, por enquanto, eu não vou mexer no projeto banco nessa aula, mas na próxima aula a gente já volta no projeto banco. E eu deixei materiais complementares aí sobre herança, sobre o Garbage Collection e Garbage Collectors, que eu...
Era o site que chamou de Garbage Collection, tá? Mas é Garbage Collector, tá? E aqui pra vocês, tudo bonitinho, imagem do dia. E eu volto agora com os vídeos dos slides dos exercícios, beleza?